Bom dia a todos, saúde e paz. Hoje, 2 de novembro, comemoração dos fiéis defuntos. Nós iremos celebrar a Santa Missa nas intenções pela alma de Alice Novar de Lima, minha mãe, Dom Raimundo Simplício de Almeida, José Rinaldo Batista dos Santos Júnior, Evilásio Souza, Ícaro Ferreira Nunes, Maria Nilza e todos eles queridos da família, Erivaldo Ferre Campos, Maria Vilani Ferre Campos, Francisco Campos, Maria José, Dona Beata, Luiz Vitor de Souza Barbosa, Robério, Maria Adelaide Ferreira da Silva, Maria Eliene de Souza Santos, Cristóvão Rodrigues, Heráclito Cavalcante Menezes e Caíque, e todos os falecidos este ano de 2020, que esta pandemia, ceifou a vida de todos, de muitos, e para a alma daqueles que já partiram desta vida, que já não estão mais conosco. A vida, para quem acredita, não é passageira ilusão. A morte se torna bendita, porque é nossa libertação. Para aqueles que acreditam, a vida não é tirada, e sim transformada. Iniciemos este encontro de fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, no momento desta Santa Eucaristia, vamos achegar a Jesus de coração purificado. Em Jesus Cristo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos menos dignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. E humildemente vamos reconhecer as nossas faltas, reconhecendo que somos pecadores, cantando o ato penitencial. Arrependidos, queria
Oremos. Ó Deus, escutai com bondade as nossas preces e aumentai a nossa fé no Cristo ressuscitado, para que seja mais viva a nossa esperança na ressurreição dos nossos filhos e filhas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra, Deus nos fala. Ouçamos com atenção as leituras deste dia. Leitura do livro de Jó. Jó tomou a palavra e disse: Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição, com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo, e que por último se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele na minha carne, verei a Deus. Eu mesmo o verei. Meus olhos o contemplarão, e não os olhos dos outros. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meditando a palavra de Deus, ouçamos o salmo de resposta. Saborear a suavidade do Senhor.
Segunda leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamemos a palavra de Deus cantando o canto de aclamação ao Evangelho. Ressuscitará e feliz na eternidade para sempre viverá. Aleluia, aleluia, louvor e glória a ti, Senhor. Aleluia, aleluia, louvor e glória a ti, Senhor. Creio em ti, Senhor da vida, és minha luz e salvação, porque a morte foi vencida, estes meus olhos te verão. Aleluia, 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 e glória a ti, Senhor. Aleluia, 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 e glória a ti, Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, estas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs que me acompanham pelas redes sociais, a comemoração dos fiéis defuntos é uma tradição antiquíssima da Igreja. Nós sabemos que todos aqueles que nos precederam, que conviveram conosco na Terra, estão precedendo por nós na eternidade. Nossos entes queridos, pessoas que amávamos, que amamos também, né? Pessoas que a gente jamais esquecerá. Né? Muitas pessoas que não sabem, não entendem o sentido da escatologia, né? A morte, a vida e a morte, falam besteiras. Mas, gente, nós sabemos que quando o nosso corpo, quando o nosso espírito deixa o corpo, o que acontece? O corpo morre. Quem dá a vida ao nosso corpo é o espírito. A carne já não resistiu mais. Né? Então, expiado o prazo que Deus deu para nós na terra, Ele vem nos chamar. Não é que muitas vezes a gente se encontra em determinadas situações em relação à morte que nos deixam, né? Muitas vezes quando a pessoa morre tragicamente, quando a pessoa morre de outra forma, que não é a forma exata, correta que éramos para voltar para o Pai, nós nos assustamos, né? Mas veja bem, a vida foi dada por Deus e só Ele tira, e só Ele tem esse direito de tirar. Nós sabemos disto. Porém, muitas vezes, a vida humana é tirada por mãos humanas, por mãos do mal, por pessoas perversas que não querem ver a felicidade dos justos. Mas uma só coisa é necessária, meus irmãos. Nós sabemos que todos os nossos entes queridos que já nos precederam estão em paz. Estão gozando de uma felicidade sem fim. Estão participando, assim, da tão esperada ressurreição prometida por Cristo. E Cristo, Ele nos garante uma coisa: quando o vosso lugar já estiver preparado na casa de meu Pai, eu virei, disse Jesus. Para a gente morrer? Não. Eu virei para levar-vos comigo, a fim de que lá, onde eu estiver, vós estejais também. Lógico, morte significa uma coisa para nós absurda, mas não é o fim de tudo. É uma passagem. A morte é uma passagem. Nós sabemos que nós amamos os nossos entes queridos, né? Nós convivemos, tivemos aquele contato. Mas quando ele parte, vai ficar o quê? A saudade. Vai ficar o quê? A lembrança dos momentos, do convívio, de tudo aquilo de bom que foi semeado conosco enquanto em vida. Mas eles estão em paz. E o próprio Cristo também nos dá uma certeza: não perturbes o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim também. Na casa de meu Pai são muitas as moradas, e eu estarei lá, em uma delas esperando por vós. Então, esta é a certeza que Cristo nos garante, caríssimos irmãos e irmãs, em relação à morte. Nós viemos do pó e ao pó nós voltaremos. E essa tradição antiquíssima de fazer memória aos nossos entes queridos, aos fiéis defuntos, é uma tradição que a Igreja já é remota de muitos e muitos anos. E a leitura de hoje, a liturgia de hoje, nos mostra, gente, que nós fomos criados para a eternidade. Nós cultivamos dia a dia a esperança que não decepciona. Jó, quando ele escreveu o seu livro, ele gostaria que suas palavras ficassem gravadas na rocha para sempre, né? Que bonita expressão! Era um desejo dele,
Que suas palavras ficassem gravadas para sempre numa rocha para que fosse lembrado. Assim, é o desejo de toda a humanidade, de todo ser humano, que algo de bom fique para sempre em nossas memórias, fique para sempre gravado em nossos corações. Não é porque o nosso ente querido morreu que vai ficar esquecido. Não, não vamos deixar esquecido não. Outro já diz, morreu, acabou-se. Acabou. Acabou o corpo carnal. Acabou o corpo perecível, um corpo que vai se decompor. Mas o nosso espírito ele vai continuar vivo. O nosso espírito ele vai ficar o quê? Vai ficar assim, preparado, esperando a grande ressurreição. Né? E Jó, quando o desejo dele é que suas palavras ficassem e continuam registradas em nossas Bíblias, nas Sagradas Escrituras. Né? Melhor seria que estivessem gravadas também em nosso coração. Seria bom que nossas palavras, nossos atos, eles permaneçam em nossos corações, em nossas memórias. Né? E o desejo de Jó era o quê? Contemplar Deus, né? E assim também o nosso desejo de contemplar Deus face a face e vê-lo de tal como Ele é, de tal forma como Ele é. Né? Este é o nosso desejo, de um dia, quando ressuscitarmos com Cristo, nós o contemplá-lo face a face e o vê-lo de tal como Ele é. Né? E os nossos olhos verão a Deus. Né? A nossa certeza, a certeza que nós temos dentro de nós, é que um dia nós iremos vê-lo. Né? Contemplar com os nossos olhos, viver a felicidade sem fim. A vida dos justos está nas mãos de Deus e nenhum tormento os atingirá. Né? Então, a felicidade de todos, de Jó e de todos nós, como seres humanos, como cristãos batizados, é quando deixarmos essa peregrinação terrestre, deixarmos este mundo, formos participar do mundo, né, na eternidade, esperançosos, assim, o grande encontro definitivo com Deus. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele nos fala que Cristo, com sua morte, ele nos tornou justo para vivermos uma esperança que não decepciona. E isso é verdade. A esperança, ela não nos decepciona. Enquanto a vida, há esperança. Esperança por dias melhores. Esperança de participar do encontro definitivo com o Pai. Enquanto nós vivenciarmos este momento, enquanto nós estivermos de corações purificados, fazendo bem na terra, nós temos uma grande certeza de que essa esperança nos ajuda a viver melhor, para nos preparar futuramente para o mundo da eternidade, né? Junto com Deus e os que já partiram e que estão contemplando a Deus face a face. Esta é a certeza que nós temos, né? E a vontade de Deus é que creiamos em Jesus e que sabemos que nele nós tenhamos a vida eterna, né? Jesus sempre procurou defender aqueles que o Pai lhe confiou. Então, cabe nós também, né, seguir Jesus nesta vida, preparar-se bem para estar junto com Ele na eternidade. E esta é a vontade do Pai. Quem crê o Filho que nele crê, terá a vida eterna. Então, meus irmãos, hoje a comemoração dos fiéis defuntos nos recorda, nos lembra que nós temos ainda de vivenciar grandes coisas, né? Essa comemoração dos fiéis defuntos, dos falecidos, é uma ocasião que a igreja celebra para recordar aqueles que já passaram por este mundo, né? Para agradecer o bem que puderam fazer, o amor que conseguiram espalhar. Nós sabemos que todos aqueles que nos precedem na eternidade já viveram aqui na terra, nossos entes queridos, eles espalharam amor, espalharam bem, né? Deixaram aquela saudade que é eterna por todo sempre, mas nós tenhamos aquela certeza de que nós um dia, todos nós iremos nos reencontrar para nunca mais nos separarmos. Iremos viver a felicidade dos justos na eternidade. E também
é uma ocasião para nós pensarmos também na nossa própria morte, né? Não podemos deixar de fazer planos, né? Não para deixar de fazer planos, mas para nós nos direcionarmos à própria vida, né? Nessa expectativa de seguidores de Cristo, né? Aí vai se salvar de quê? Né? Para quê? E como salvar uma vida sem sentido, que se perde no nada? Salvar sim. Nós deveremos nos salvar para a vida eterna, na ressurreição que nos abre a visão e o ser de Deus, né? Então, meus irmãos, é isto. É oportuno nós, cristãos, pensar na morte em relação à vida. Não na morte que acaba. Nós dizemos que ao contrário da morte, que o contrário da morte é a vida. Mas a morte terrena não é o fim da vida. Essa morte corporal não é o fim de tudo, tá? O contrário da morte terrena é o nascimento deste mundo para o outro. A vida continua, planificada por Deus, que nos ressuscitará por sua graça, pois é de graça que Deus nos dá a vida eterna, tá? Então, pensar na morte é pensar também no amor que se doa, tá? É pensar em tudo aquilo que nós acreditamos, tá? E hoje, nesse dia 2 de novembro, ao rezar pelos nossos entes queridos que já vivem na comunhão dos santos, agradecemos a Deus pelo dom da vida, que nos ama, e em seu Filho que nos dá a existência, e na fé da eternidade, na fé, na certeza que nós temos da ressurreição de Cristo. Morrer para ressuscitar. Ressuscitar vivenciando uma vida nova, vendo Deus, contemplando tal como Ele é. Portanto, Santo Agostinho até falava, a morte não é nada. Então, vamos nos conscientizar, vamos aceitar, né, esta passagem, né, para uma vida nova, para o nascer de uma vida nova, né? Como eu disse, relembrar os nossos fiéis defuntos é nós relembrarmos o amor, o bem que eles espalharam na terra. Não é dizer que morreu, acabou, não é que lá no cemitério ninguém está mais lá. Não, lá está o quê? Um corpo carnal que nós o sepultamos, nós deixamos para a terra-mãe para cumprir assim a sentença de Deus. Tu vieste do pó e ao pó tu voltará. Então, nós temos o quê? Uma lembrança, né? O corpo dos nossos entes queridos descansa em paz, né? Foi entregue à terra-mãe. E assim também é a nossa vida, tá? Nós deixamos este corpo morrer, mas para ressuscitarmos gloriosos como Cristo, como Ele mesmo nos disse. Todo aquele que crê em mim, um dia ressuscitará, e comigo então se assentará à mesa do banquete do meu Pai, a morada eterna. Então não esqueçais, a vida dos justos está nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Credes em mim, credes em Deus também. Na casa de meu Pai são muitas as moradas, assim disse Jesus. Então que nesta comemoração dos fiéis defuntos nós possamos lembrar dos momentos, do convívio bom dos nossos entes queridos que já nos precedem na eternidade. Não esquecê-los jamais. Momentos bons são gravados para sempre em nossa memória, em nossa vida, em nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, oremos ao Pai, Deus da vida, pedindo-lhe a salvação e a paz para os vivos e os falecidos, e juntos digamos, dai-nos, Senhor, a vida em Cristo. Pela Igreja, para que sempre testemunhe a todas as pessoas a sua fé em Jesus Cristo morto e ressuscitado, rezemos. Dai-nos, Senhor, a vida em Cristo.
por todos os servidores das comunidades que se dedicam ao reino de Deus, para que um dia participe da liturgia no céu e rezemos. Dai-nos, Senhor, a vida em Cristo. Pelos irmãos e irmãs sofredores e desanimados, para que se abra a força da ressurreição de Cristo e renove em si esperança e alegria, rezemos. Dai-nos, Senhor, a vida em Cristo. Por todos nós aqui reunidos, para que o Senhor aumente nossa fé na ressurreição e um dia nos acolha em seu reino glorioso, rezemos. Dai-nos, Senhor, a vida em Cristo. Pelos nossos falecidos, para que sejam recebidos na glória junto do Pai e na comunhão com todos os santos e santas, rezemos. Dai-nos, Senhor, a vida em Cristo. Deus eterno e todo-poderoso, que criastes o homem e a mulher à vossa imagem e semelhança, concedei que nossa oração socorra os falecidos e nos ajude a viver na esperança da nossa própria ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Juntos com o pão e o vinho, o que nos precederam, nos deixaram a herança de vida fundamentada no amor, na fé e na esperança, apresentemo no altar do Senhor todas as nossas preces e súplicas, oferecendo também o pão e o vinho, frutos do suor e do trabalho. Os olhos jamais contemplaram, ninguém sabe explicar o que Deus tem preparado, aquele quem se dá o amor, as lutas, a dor e o sofrer, tão próprios da vida do ser. Ninguém poderá comparar com a glória sem fim do céu. Os olhos jamais contemplaram, ninguém sabe explicar o que Deus tem preparado, aquele quem te dá o amor. Foi Cristo que nos mereceu, a morte, a vida e o céu, e ainda se entrega por nós como oferta constante ao Pai. Os olhos jamais contemplaram, ninguém sabe explicar o que Deus tem preparado, aquele que te dá o amor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as nossas oferendas por nossos irmãos e irmãs que já partiram, para que sejam introduzidos na glória com Cristo, que une os mortos e os vivos no seu mistério de amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição. Viz que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. E enquanto esperamos a realização de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós os aclamamos aqui na terra, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, céu e a terra proclamam
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meus irmãos, Jesus está aqui conosco. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o meu Bispo Lucas e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, cujos nomes se encontram aqui no altar e foram lidos no início desta celebração. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar também um dia da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, obedientes à palavra do Senhor e guiados pelo seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos e malfeitores, enquanto, vivendo a esperança,
aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissertes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco, o amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Momento da nossa comunhão. Façamos a nossa comunhão espiritual, você que está me assistindo, e fazendo a sua comunhão espiritual, comungue Jesus em espírito, esse Jesus que se faz presente em tua vida, que está tão distante, mas também tão próximo, e peça a este Jesus eucarístico, esse Jesus que está entrando em tua vida, o descanso e a luz que jamais não se apagará para os nossos fiéis defuntos. Amém. Todo aquele que crê em mim, dia ressurgirá, e comigo então se assentará à mesa do banquete de meu Pai. Aos justos reunidos nesse dia, o Cristo então dirá: venham gozar as alegrias que meu Pai lhes preparou. Todo aquele que crê em mim, dia ressurgirá, e comigo então se assentará à mesa do banquete de meu Pai. A fome muitas vezes me abateu, fraqueza eu senti, vocês dando o pão que era seu, mas ganharam para si. Todo aquele que crê em mim, dia ressurgirá, e comigo então se assentará à mesa do banquete de meu Pai. E quando eu pedi um copo d'água, me deram com amor, e mais consolaram minha mágoa. Ao me verem Sofredor. Todo aquele que crê em mim, dia ressurgirá, e comigo então se assentará à mesa do banquete de meu Pai. Eu lembro que também estive preso, terrível solidão, vocês aliviaram este medo com a
sentará à mesa do banquete de meu Pai. Oremos. Fazei, ó Pai, que os vossos filhos e filhas, pelos quais celebramos este sacramento pascal, chegue a luz e a paz da vossa casa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, esta fé é verdadeira que nos leva para o Pai. Celebramos esta missa, a intenção dos nossos entes queridos, dos fiéis defuntos, que a alma deles descanse em paz. Repouso eterno dai-lhe, Senhor, e brilhe para eles a vossa luz. Descansem em paz. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que esta bênção desça sobre vós e permaneça por todo sempre. Amém. A todos vocês que me assistiram pelas redes sociais, uma boa semana e que Deus esteja sempre convosco, dando força e esperança para continuar na vida. A vida não acaba, a missão continua e a vida continua. E até o nosso próximo encontro, no domingo, às 8 da manhã, se Deus quiser.